Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar do circuito integrado LD7535 e o seu substituto direto é o SG6848. E no decorrer desse vídeo, pessoal, nós vamos fazer a aferição com o osciloscópio em pontos determinados desse CI. Mas para isso, nós precisamos primeiro analisar o datasheet para que possamos poder interpretar esses sinais que você está vendo aí sendo aferido. Então, assista o vídeo até o final que você vai entender a fazer a leitura destes sinais. Então, vamos ao vídeo. Agora, pessoal, vamos analisar o datasheet ou diagrama em bloco, aonde através do diagrama em bloco nós vamos verificar todo o funcionamento do circuito integrado. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu fazendo análise de datasheet de circuito integrado, vou deixar acima aí na tela um card aonde vai levar você para o link que vai assistir vários vídeos da playlist que tenho de datasheet de circuito integrado oscilador PWM. Tá bom assim? Então, vamos continuar. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos aqui vai entrar a tensão de VCC, ó. Essa tensão de VCC, o que está mostrando aqui o diagrama em bloco? O diagrama em bloco está mostrando que esta malha estará protegida por um Zener de 32 volts. Então, essa tensão não pode exceder a tensão de 32 volts. E também, o próprio circuito integrado, nesse comparador, está dizendo, olha, se essa tensão exceder a 28 volts, eu vou ativar a proteção. E como eu vou ativar a proteção? Eu vou colocar aqui na saída dessa porta lógica, na saída desse comparador, indo para a porta lógica, um nível lógico irá ativar a proteção, certo? Então, mas nós aqui vamos fazer o análise sem estar em nenhuma proteção. Então, a tensão de VCC estará abaixo de 28 volts e essa saída estará em zero, indo para a porta lógica. Então, nesse caso aqui, quando aqui chega aqui 10 volts, nós vamos ter aqui, ó, a saída de 5 volts que vai alimentar todos os blocos do CI, certo? Todos os blocos do CI serão alimentados por essa tensão de referência de 5 volts. E aqui nós vamos ter essa tensão também, só que essa tensão aqui ela é representada por uma lógica, e a lógica 1, certo? Então nós vamos ter a lógica 1 aqui representada. Neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, como a tensão ainda está abaixo de 16 volts, nós temos a lógica 0. E tendo aqui, ó, a lógica 0, neste porta end, quando você tem qualquer porta 0, a saída é 0 também. E se você tem a saída 0 no Power Good, o oscilador estará desligado. E neste ponto aqui, quando você tem aqui, ó, o 0, certo? Nesse ponto aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho a inversora. Na entrada R aqui eu vou ter 1. Eu tendo 1 na entrada aqui, neste ponto aqui, neste ponto aqui, ó, vai sair, né? Vai sair, ó, certo? Neste ponto aqui, vai sair, saindo 1 neste ponto aqui, ó, nós vamos ter aqui neste ponto, nós vamos ter 1 nesse ponto e nós vamos ter um inversor, vai inverter aqui, invertendo aqui, nós vamos ter aqui 0. Então aqui está ativando a proteção. Mesmo que aconteça por acidente, né, o oscilador do circuito integrado ele oscilar, mas esta proteção estará ativada. Então, agora, vamos elevar essa tensão para acima de 16 volts. Elevando essa tensão acima de 16 volts, nós vamos ter a mudança aqui da lógica, aonde aqui será 1. Sendo 1 aqui, vai ser 1 aqui, 1 aqui, aqui também vai ser 1, ó. Aqui passando a ser 1, lá embaixo também vai mudar. Neste ponto aqui vai mudando aqui, ó, certo? Nesse ponto aqui vai mudando aqui vai ser 1, ó, certo? Aqui vai ser 1, deixa eu apagar aqui, aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1. Sendo aqui 1, internamente passa a ser 0. Aqui vai ser 1 e aqui passa a ser 0. Passando aqui a ser 0, neste ponto aqui também não é mais 1 e sim 0. Então, aqui eu tenho agora 0 também, certo?
Eu tendo 0 também, o que vai acontecer aqui em cima agora, pessoal? O que vai acontecer aqui neste ponto, ó. Se aqui eu tinha 1, caiu para 0, agora, neste ponto aqui, eu vou ter agora 1, eu vou ter agora 0, que eu vou inverter para 1. Invertendo para 1, eu habilitei a tensão, eu habilitei a saída da porta lógica. Eu habilitei a saída da porta lógica. Mas aqui nesse ponto aqui, eu ainda preciso aqui, nesse ponto aqui, ó, também, eu chegou a 1, aqui vai chegar a 1, mas eu preciso verificar os outros. Agora eu vou ter o PWM aqui, ó, certo? Quando eu tenho o PWM aqui 1, ó, certo? Nesse ponto aqui, aqui é o 1 e aqui é o 0, certo? Que é 1 é o 0, quer dizer, quando estiver aqui embaixo é 0, quando estiver aqui em cima é 1, beleza? Então, nesse ponto aqui, mas primeiro eu preciso verificar aqui, ó, aqui no comparador. Aqui, nesse comparador aqui, como ele vai estar abaixo, aqui, certo? Como ele vai estar aqui, nesse ponto aqui, ele vai estar acima, né? Aqui ele vai estar acima, ó. Estando acima, aqui é nível lógico 0. Como nesse ponto aqui vai estar abaixo de 0,85, então aqui vai estar nível lógico 0. Então, no nível lógico 0, aqui vai ser 0, certo? Então, aqui fixou em 0, certo? Agora, como eu tenho nível lógico 1 aqui, ó, né? 1 aqui, quando eu tenho nível lógico 1 aqui, aqui passa a ser 1 e aqui passa a ser 0, certo? Aqui passa a ser 0. Aqui passa a ser 0. E quando aqui eu tenho nível lógico 1, ó, nível lógico 1, certo? Nível lógico 1. Nível lógico 1 aqui passa a ser 1, ó, certo? Aqui passa a ser 1. Então, quando eu estou com o nível lógico 1 aqui nesse ponto, aqui passa a ser 1 e aqui passa a ser 1. Então, porque eu tenho 0 aqui, aqui permanece 0, ó. Permanece 0, certo? Permanece 0. Agora, só que aqui cai para 0, ó. Quando aqui cai para 0, esse aqui cai para 0, ó. Cai para 0 e esse aqui permanece no mesmo estado. O 0 e 0 permanece no mesmo estado. Então, aqui permanece 1. Aqui permanecendo em 1, né? E aqui também vai, aqui, como aqui vai, agora vai estar em 1, ó, nesse ponto aqui, então aqui o que vai estar em 0, aqui vai estar em 0, né? Aqui está em 0, aqui está em 0, aqui está em 0, aqui está em 1 agora, vai inverter, vai estar em 1. Então, se todos está 1 agora, aí eu vou ter aqui, ó, estava com 0, agora eu vou ter 1. E aí eu volto a inverter novamente, volto a inverter novamente. Aqui passa a ser 1, aí aqui sobe para 1, aqui sobe para 1, certo? Aqui sobe para 1, aqui passa a ser 1, aqui estava em 0, passa a ser 1, né? E aqui passa a ser 0 novamente, ó. Passa a ser 0 novamente, aí novamente cai para 0. E fica assim repetidamente, né? Repetidamente. Então, esse é o funcionamento. Então, nesse caso aqui, como está gerando PWM agora, está gerando PWM, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar as tensões referentes de saída, que é a tensão que vou monitorar o MOSFET, que é a corrente senso. E essa tensão, ela não pode exceder a 85, a 0,85 volts, a 0,85 volts. Se ela exceder, aqui passa a ser 1, certo? Neste ponto aqui passa a ser 1. Mas como ela não está excedendo, a tensão continua a 0 aqui na saída. 0 aqui na saída, certo? E aqui nós temos, ó, nesse ponto aqui, agora nós temos o comparador aqui também, nesse ponto, que esse comparador, ele vai fazer com que essa tensão vai alimentar o circuito, né, do óptico, vai ter o óptico aqui alimentado aqui neste ponto aqui, ó, vai ter um óptico alimentado neste ponto, certo? Do óptico aqui, né? Do óptico aqui. Vai jogar essa tensão para a GND. Jogando essa tensão para a GND, essa tensão não vai exceder, né? Não vai exceder a tensão de 5 volts para ativar a proteção OLP. Então aqui vai permanecer em 0. Como nós temos a OVP lá também em 0, aqui permanecendo em 0, aqui continua em 0. Então aqui continua no estado de 0, certo? Então, nesse caso, pessoal, nesse caso, o que irá acontecer agora, nesse ponto aqui, ó? Você que já assistiu os outros vídeos, você sabe o que irá acontecer agora, nessa condição Green Mode. Green Mode Control, quer dizer, neste caso aqui, nós temos a tensão que vai ser injetada e essa tensão vai ser derrubada abaixo, né? Ela vai ser derrubada aqui abaixo de, né? Abaixo de 2,0
2,4 volts. Quando ela estiver com 2,4 volts, ela vai estar com seu PWM normal. Nesse caso, quando lá não estiver consumo, toda a corrente virá para polarizar o LED óptico. Aí ela vai entrar em modo boost, ó. Vai ter um espaçamento aqui que ela vai entrar em modo boost. Por quê? Porque ela está abaixo, né? Ela derrubou essa tensão caiu abaixo. Caindo abaixo de 1,5, ela vai fazer dessa forma, certo? Quando eu estiver em modo boost, eu vou estar com uma frequência de 20 kHz. Quando eu estiver em modo normal, eu vou estar numa frequência de 22 kHz. Então, isso é para nós entender como será a função Green Mode, beleza? Então, ele vai controlar, né, a corrente de saída através desse terminal comparador, que é o mesmo terminal do feedback. Nesse caso aqui, pessoal, nós já temos todo o funcionamento deste circuito integrado, né, analisado aqui no diagrama em bloco. Agora, vamos para o esquemático para que nós possamos analisar no esquemático e também fazer as aferições que foram propostas no início desse vídeo. Bom, pessoal, gostaria de convidar vocês agora para fazer o nosso análise no esquemático. Vejamos que nesse CI aqui, nós temos a nossa pino VCC, que é o pino 5, que ele irá receber a tensão de start, né? A tensão de start através aqui dessa malha, né? Desta malha aqui, neste ponto aqui, ó, certo? Nesta malha, que é a malha aonde nós temos aqui nossos resistores de start, certo? E aqui nesse ponto aqui nós temos o gate do nosso MOSFET. Então convido você agora para nós fazer uma aferição, certo? Com o osciloscópio para ver qual será a tensão de partida, né? A tensão de partida, nós já sabemos lá, né, que analisamos o diagrama em bloco, mas agora nós vamos ver com o osciloscópio a tensão de partida no momento que alcança a tensão de partida e que gera o primeiro PWM. Nesse caso aqui, eu vou fazer a aferição no pino 5, que é o pino de VCC, e também no gate do MOSFET, para que possamos ver a rampa de subida e o momento que está tendo o PWM. Então, vamos agora ligar o aparelho. Veja aqui, a partir do momento que nós tivemos uma... Vejamos aqui. Vamos ampliar a imagem para que você possa entender aqui, ó. Vejamos que no momento que a tensão do pino de VCC, que está ligado ao canal 2, alcançou aqui, neste ponto aqui, ó, 5, 10, 15, 17, certo? Ela deu um pico, né? Ela deu aqui o primeiro PWM, ligou o primeiro PWM e continuou esperando, né? Quer dizer, aqui ela sumiu aqui, né? Ela sumiu e ela, como está sem carga, não houve mais nenhum outro pulso PWM, certo? No gate do MOSFET só teve um pulso PWM. Agora vamos fazer essa aferição novamente. Vamos fazer essa aferição novamente no mesmo ponto, certo? No mesmo ponto. Deixa eu abaixar aqui novamente. Mas só que agora eu vou acionar logo, né? Assim que ligar, eu vou apertar o Power On. Assim que acender o LED, certo? Eu vou apertar o Power On. Veja que está aí sem carga, então olha o espaçamento do PWM. Eu tenho a tensão, só que eu não tenho pulso PWM constante, né? Ó, que eu tenho a rajada quando não tem carga. Então agora eu vou apertar o Power On.
Vejamos que agora eu apertei o Power On e veja que a frequência aumentou e houve, né, nesse caso, mais pulso PWM. Vou aumentar aqui a imagem, beleza? Aí você tá vendo aí os pulsos PWM. Vou desligar aqui, colocar aqui em standby. Vejamos que deu aí uma, ó, certo? Vou colocar aqui em standby. Vejamos que vou puxar um pouquinho a imagem para nós ver, ó, certo? Ele fica em standby. Atenção, aqui ela tá em 15.5, está em standby, ó. E o pulso PWM diminui muito aqui, né? Diminui muito. Vejamos que nós temos aqui ele bem, né? Bem espaçado, certo? Agora eu vou novamente ligar. Veja que ela dá um consumo, gera um pequeno consumo na partida. E, né, vou novamente fazer aqui para nós ver, ó. Quando desligo, desliguei, agora vou ligar, ó, gera um pequeno consumo, dá uma caída e novamente a carga assume, né? A corrente assume. Vamos lá aqui. Na hora que eu aperto o Power On, ele dá uma perca de tensão, mas logo assume, né? A frequência aumenta. Então, nesse caso aqui, nesse tempo, você não consegue verificar a frequência correta, né? Então, você tem que aumentar o tempo no osciloscópio aqui. Vou aumentar o tempo no osciloscópio para nós pegar aqui a frequência correta, certo? Frequência correta aqui, ó. Ó, a frequência correta é essa aqui, ó. Essa é a frequência correta. 22, 23 kHz, certo? Entre 22 e 23 kHz aí é a frequência correta dos pulsos PWM, certo? Agora eu vou colocar aqui em modo burst, certo? Vou colocar aqui em modo burst. Aí ele vai dar uma... E aí modo burst, ó, veja que ele cai para 20 kHz, 20, fica variando ali, né? Entre seus 20.3, 20.8 kHz, fica variando aqui seus pulsos na frequência, no modo burst, né? No modo burst, certo, pessoal? Então, esse aí foi o análise que nós fizemos no pino 5, né? E aqui no pino de VCC e no gate do MOSFET do Q2, beleza? Então, agora, pessoal, nós já sabendo qual é a tensão de partida, qual é a frequência do gate, a tensão de pico do gate, certo? E também, né, nós agora vamos verificar também no análise com o osciloscópio como será o comportamento da malha de feedback, modo de pleno funcionamento, como também no modo burst. Então, vamos aí ao análise com osciloscópio. Agora, pessoal, usando como referência o nosso gate, eu também vou fazer a aferição na nossa malha de feedback, certo? Então, vamos aqui à malha de feedback para nós verificarmos aqui o funcionamento. Agora, vejamos que nós temos ali o pino de gate, né? Nós temos ali o pino de gate, certo? Aonde nós temos a mesma frequência, né? A mesma frequência, ele está em modo standby. E nós temos aqui em standby, nós temos a minha tensão de pico, né? De pico, que eu gosto de olhar sempre a tensão de pico da malha de feedback, dando 2 pontos, variando, né? Variando entre 2.1, 2.3, né? Variando entre 2.3. Agora vou fazer a aferição e ele está em modo burst, né, pessoal? Ele está em modo burst, né?
Nesse caso, ele está em modo boost. Vejamos que a frequência está em 20 kHz, né? E agora eu vou acionar aqui para nós vermos o que irá acontecer. Aqui ele está ligado agora, né? Está ligado. Apertei aqui o Power On, apertei o Power On. Vejamos aqui que nós temos agora, está ligado. Então nós aumentamos aqui a nosso número de ciclo, né? Aumentamos aqui, certo? Aumentamos o número e a tensão de feedback, ela subiu para 3 volts. A tensão de pico de feedback, ela subiu para 3 volts, né? 3 volts subiu a tensão de pico de feedback, certo? Vejamos que, né, se eu diminuir aqui um pouco aqui, né, para colocar mais ciclos, para vocês verem que estamos realmente, a frequência subiu ali para 23 kHz, 23 kHz, né? E 22, entre 22 e 23 kHz, e a tensão subiu, né? A tensão subiu ali, mostrando que realmente ele está precisando, né? Como tem consumo, então há um consumo do secundário, fazendo com que o LED ele venha conduzir menos, né? Ele venha conduzir menos, e ele conduzindo menos, né? A tensão sobe, e a tensão subindo, né? A tensão subindo no coletor ali do pino 4 do óptico, então subindo no coletor do pino 4 do óptico, há uma grande diferença, né? Agora vamos colocar novamente no modo boost. Vou desligar e ela vai entrar no modo boost. Desliguei. Vejamos que no modo boost, ó, já nós vemos que já a frequência cai, a tensão de pico cai, né? Cai, e, né? E também o pulso PWM, ele também diminui mais ainda a sua tensão, certo? Bom, pessoal, é isso que eu tinha que passar para você nesse vídeo. Eu tinha que passar para você uns dados, né? Que você pudesse entender melhor o funcionamento, porque muitas vezes a gente fala no datasheet e vocês não pegam um pouco, né? Mas assim vocês entendem melhor. Tá? Agora, pessoal, gostaria de te agradecer por permanecer conosco até o final deste vídeo. Muito obrigado. E se você gostou deste vídeo e do assunto que foi abordado nesse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, também se inscreva no canal, ajuda nós na divulgação deste nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.